Esse podcast é uma produção de SerifaCast Multimídia. Saudações digitais, aqui André Jonatas, está lá mais um SerifaCast, o seu abraço sonoro de insights em comunicação, no episódio número 35. Vamos falar hoje de fotografia. Adoro fotografia. Vamos saber o que é preciso para você começar na atividade, os nichos de mercados atuais, né, assim, equipamentos, erros fatais aí de quem quer entrar na atividade, acha que é por esse caminho, mas não é por esse caminho. A síndrome do sobrinho, viu? Vou falar de novo da síndrome do sobrinho. Eu falei isso no episódio que eu falei sobre redes sociais, né? Vamos já saber mais sobre isso. Aí você vai conhecer um pouco sobre câmera, sobre lente e tudo que é preciso para você ter aí, para cada tipo de foto, como é que você pode trabalhar. Enfim, vai ser um papo bem legal, eu adoro fotografia, quem me conhece disso. Eu trabalhei no jornal O Povo, eu ficava no pé dos fotógrafos, das fotógrafas para aprender um pouco. Gosto muito de fotografia. Quem vai dar luz, cores, enquadramento hoje no nosso papo é um cara que é nascido em Minas Gerais, mas eu acho que foi um acidente de percurso, porque ele veio com 3 anos para o Ceará, né? Já passou pelas principais redações jornais locais, hoje é freelance, principalmente vídeos e fotos institucionais e fotos de gastronomia. Atualmente assina as fotos do Caderno Sabor, no Diário do Nordeste. Bem-vindo ao SerifaCast, Rodrigo Carvalho. E aí, André, beleza? Beleza, cara, seja bem-vindo. Vamos lá. Também está aqui conosco, ele é fotógrafo da Universidade Federal do Ceará. Ele organiza um encontro mensal chamado Golpe de Vista, um encontro que já está aí há mais de 4 anos no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, né? Centro Cultural Dragão do Mar. Bem-vindo ao SerifaCast, Éden Barbosa. E aí, boa noite, galera. Estamos aí na ativa, fazendo essa fotografia e para além das terras alencarinas aí, chegar em outras praias aí, não somente na nossa praia de Iracema, mas ganhar outras praias aí. Legal. Éden, você tem um trabalho aí em épocas digitais, trabalha com fotografia analógica, né? Me conta aí essa história. Então, eu comecei em 2011, eu sou um novo fotógrafo, né? Sou um fotógrafo bem recente, na realidade. E comecei a fotografar com câmera analógica, né? Eu peguei meio que uma onda que foi muito grande do retorno do analógico com a questão da lomografia. E aí criei um grupo em Fortaleza, no Facebook, chamado Lomo Fortaleza. E esse grupo hoje em dia está com mais de 1.000 integrantes, acho que, 1.500. É um grupo muito ativo. E um grupo que teve a sua fase áurea aí em 2013, 2014, onde a gente começou a organizar uma série de passeios na cidade com câmeras analógicas, com filme, né? O grupo teve uma decaída nas atividades justamente com o surgimento do Golpe de Vista. Eu tive que me afastar um pouco do grupo para começar essa nova empreitada aí, que é o Golpe de Vista, que é uma iniciativa também vinculada à Universidade Federal do Ceará, né? É um projeto de extensão da UFC. Legal, daqui a pouco você fala mais sobre esses 2 projetos. E aí, bem direitinho. E eu vou falar aqui também que nós temos um grupo secreto no WhatsApp, olha aí, também tem o meu grupo. Lá a gente fala só de podcast, viu? Éden, lá a gente fala só de podcast, é um grupo bem interativo e é um grupo respeitoso. Eu posso dizer que é o grupo dos sonhos lá, porque lá tem regra. Não pode dar bom dia, boa tarde, boa noite, não pode oração, não pode corrente, não pode fake news, não pode ser mal educado. Figurinha de bom dia? Olha aí, não pode. Você é automaticamente expulso do grupo. Então, se você gosta dessa vibe aí de falar de podcast e de projetos pessoais também, que possa aí ter essa interseção com o podcast, quer fazer seu podcast, tem dúvidas, quer fazer seu trabalho, quer incluir um podcast, manda o seu telefone pra gente, o telefone de WhatsApp que você quer incluir, serifacast@gmail.com. Apresente, diga por que você quer entrar no grupo e aí a gente inclui no grupo. A galera é super legal, tem gente de todo tipo que gosta de podcast, que tem alguma interseção com podcast. Então vou mandar um abraço aqui para os integrantes do grupo atualmente. Um abraço para o Del, Cris, Telmo, Lucas, Rafael, Sara, Cisne, Verônica e Thaís, né? Então é um grupo bem seleto mesmo e a gente fala só de podcast. É isso aí, fique com a gente, vamos ao tema. Assim como o jornalismo, a fotografia e seus profissionais estão sempre se reinventando, né? Mais recentemente, a internet e a fotografia digital, nas mãos de todos, aí, provocou um impacto, né, em quem trabalha na atividade.
Mas, assim como jornalismo, a fotografia e seus profissionais mostram sua força e a sua necessidade, né? Cada um à sua maneira. Então, nesse sentido, é necessário, vamos aqui separar as crianças dos adultos aí nesta atividade, né? Então, presta atenção, acho que você vai gostar desse episódio. Rodrigo, me conta aí como foi a tua história, tuas histórias aí nos jornais, nas redações de jornais, né? Pois é, André, já posso começar dizendo aqui que eu e o André, a gente já fez alguns trabalhos lá no Jornal Povo, quando eu era fotógrafo de lá, a gente é meu contemporâneo aí. Eu comecei em 2008, né? Lá no Jornal Povo como estagiário, tive minha primeira oportunidade, eu era da informática, e aí fiz uma cadeira como optativa lá na faculdade, me apaixonei pela fotografia e decidi mudar de rumo. Foi quando eu tentei uma oportunidade de estagiar no Jornal Povo. Consegui, fiquei um ano lá, depois corri para o Diário do Nordeste, fui convidado a trabalhar já como contratado, sem ser estagiário, mas funcionário. E aí fiquei mais uns quase 4 anos lá. Trabalhar em jornal é um leão por dia que você mata, né? Primeiro que você chega, você não sabe o que você vai fazer. Então, num belo dia você chega para trabalhar e está tendo uma manifestação que você vai cobrir, e no outro dia você está fazendo um prato de comida para um caderno de gastronomia. Então você tem que estar aberto e tem que estar atento a fazer qualquer tipo de coisa que você é designado a fazer. Cobertura difícil, geralmente, são as coberturas de presidenciáveis. Porque tem aquela atenção total, né? Quando vem presidente para cá e a gente tem que fazer essa cobertura, você tem um cuidado maior, porque você tem que trazer aquela boa foto, e o teu trabalho fica meio que reduzido, as tuas possibilidades, porque você, quando vai cobrir esse presidencial, você tem um espaço onde toda a imprensa fica alojada ali, né? Que a gente chama até de chiqueirinho. E aí, depois que você faz a parte burocrática do negócio, você tem que buscar aquela fotografia e aí se jogar no meio da multidão, tentar pegar uma imagem mais próxima possível desse pessoal, né? É o que eu considero, assim, um tipo de cobertura mais complicada. Manifestação também é sempre complicado pelo risco. Eu já cobri manifestação dos professores que teve lá na Assembleia Legislativa, onde a gente teve um confronto grande entre a polícia e os professores. Eu estava do lado dos professores, nessa época eu estava no Diário do Nordeste, e a gente dividiu a equipe em 2 fotógrafos. Então ficou um fotógrafo do lado, isso dentro da Assembleia, do lado dos professores e um do lado da polícia. Eu não sei se por sorte ou por azar eu fiquei do lado dos professores. Então quando começou o quebra-quebra, né, a polícia tentando enfrentar, eu via cadeira voando, gás de pimenta, né, toda aquela repressão, e eu estava lá no meio disso tudo. Sofri bastante. Mas tentei e consegui fazer o relato necessário para fazer a notícia no dia seguinte. Eu queria agora que a gente pudesse falar sobre a facilidade de você ter um equipamento atualmente, né? Então, hoje você consegue, com algum recurso, ter acesso muito fácil a uma boa câmera, né? Uma boa lente, um bom flash, e muita gente entende que você ter um bom equipamento é o suficiente para você ser um fotógrafo e, além disso, ser um bom fotógrafo ou fotógrafa. Quando é que você deve se sentir realmente ser um bom fotógrafo, né? É claro que a gente não quer aqui tolher as pessoas que querem ou que desejam ser um fotógrafo que compra um bom equipamento, mas é o suficiente, Rodrigo? Eu sempre digo que para você começar a fotografar, eu acho que antes de tudo tem que ter o estudo, né? Tem que ter um embasamento. Porque muitas vezes o que acontece hoje com essa facilidade de compra de equipamento, acontece muito das pessoas não conseguirem sequer usufruir e tirar o máximo proveito do equipamento que tem, né? Então, quando você está começando, às vezes você tem que mesmo estudar, ler o manual, que eu acho que é uma coisa que poucas pessoas hoje em dia fazem, né? É você pegar o manual, ver como é que funciona cada função da tua câmera, ir lá no menu, fuçar e tudo mais, tentar extrair o máximo que você pode. Porque nem sempre você vai ter condições de comprar o melhor equipamento, né? Nem mesmo quem já está na ativa, já está trabalhando profissionalmente, sempre vai ter uma lente melhor, vai ter um equipamento melhor que você possa adquirir. E aí, se você começar a só pensar em fazer bons trabalhos e trabalhar quando tiver com tudo isso na mão, com equipamentos bons e caros, você não vai começar a fotografar nunca. Eu sou do lema de que tente fazer o seu melhor com o que está disponível na sua mão. E você, Éden? Então, compactua? Pois é, eu compactuo, mas também assim, eu também medito, tenho uma reflexão também que, por exemplo, falando agora um pouquinho da câmera, do dispositivo, né?
nós temos aí 2 empresas que estão ameaçadas com um novo salto. Temos a Canon e a Nikon que estão se sentindo ameaçadas por outras empresas também tão fortes quanto, que estão chegando com uma nova plataforma de tecnologia. E aí, ganhando mais energia ainda, tem a questão também do smartphone, onde as empresas aí, temos a Apple, tem a Samsung, a LG, lançando novos dispositivos também com uma câmera tão boa quanto. Por que eu estou falando isso? Porque todos esses dispositivos têm uma coisinha chamada modo automático, né? O modo automático, o azinho lá, aquele azinho verdinho da câmera, ele surgiu em 79, eu acho. E acho que ficou bem famoso com a câmera da Nikon, que é a F3. A F3 da Nikon, ela vinha com esse modo automático. Se eu não me engano, a F3 ou a F4. E aí tem essa questão da técnica, mas ao mesmo tempo tem câmeras com modo automático que, querendo ou não, estão sempre trazendo, a cada vez mais estão trazendo imagens muito boas. E aí eu vou ficar agora com uma grande questão. É a câmera ou é a linguagem? E aí eu reforço a fala do Rodrigo, porque a gente tem ótimos dispositivos que fazem imagens maravilhosas, mas o pessoal tem que se ligar de que é que essa imagem vai dizer e para onde é que vai essa imagem, entendeu? Eu estou fazendo cliques ou eu estou fazendo imagens? Essa é a questão. A gente vive uma época que chama a gente para fazer um freelancer, e se você for fazer um freelancer num casamento, você tem que pegar 2.000 cliques. Mas e aí, são 2.000 cliques ou você quer 2.000 imagens realmente bacanas, emblemáticas, assim, que sejam impactantes, que realmente representem essa pauta ou esse trabalho que você vai fazer? Aí o profissional fica aí entre a cruz e a espada, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem que agradar o cliente, ele tem que tentar argumentar que ele entende também o que é o melhor para o cliente, né? Eu conheço um fotógrafo, bom fotógrafo, que ele já disse para mim, cara, eu faço casamento, faço aniversário, mas logo na primeira conversa eu digo, eu vou te entregar todas as fotografias que eu prometi, tá? Você vai receber no prazo correto, eu vou estar lá, vou fazer a tua cobertura, mas eu preciso combinar com você o que é que eu vou fazer. Eu sugiro que a gente faça assim, 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 combinado. E ele faz o que está combinado. Por quê? Você chega em festa, isso com certeza acontece. Alguém vai puxar no teu braço, faz aqui uma foto da gente, faz aqui uma foto. E aí você se desvirtua do trabalho que você estava combinado para fazer, para tentar agradar o cliente ou um familiar do cliente, né? Como é que vocês se comportam nessas situações? Vai lá, Rodrigo. Pois é nessa hora que entra o lance que a gente chama de subjetividade, né? Você pode pegar 2 fotógrafos, mandar ele fotografar o mesmo assunto, que possivelmente cada um pode fazer uma foto diferente. Porque a foto, ela vem da tua bagagem, o que é que tu pensou, o que é que tu teve de teu histórico de vida, por onde tu fez, o livro que tu leu, o filme que tu assistiu. Então, o que esse teu amigo, o fotógrafo, está fazendo, André, é tipo assim, eu vou lá, vou fazer esse trabalho. Agora, o meu estilo de trabalho é esse, eu gosto de fotografar assim, é isso que eu posso entregar para o cliente. A gente está alinhado, a gente está de acordo. Por exemplo, casamento, eu já fiz casamento, mas eu nunca faço como primeiro fotógrafo. Sempre faço como segundo ou terceiro. Eu fico ali solto, pegando aquelas imagens que eu gosto, com a minha tela objetiva. Explica isso aí pra gente, explica isso aí, porque eu acho que a maior parte dos ouvintes não entendem, embora a gente tenha ouvinte fotógrafo também, mas como é que funciona essa questão? Fotógrafo 1, 2, 3? Não, pois é, porque eu geralmente, quando a gente faz essa divisão de fotógrafo de casamento, eu não sou especialista, falo pelas minhas experiências que eu já tive dos casamentos que eu fiz. Tem aquele fotógrafo que geralmente a gente divide na equipe, que vai fazer o tradicional, que é aquela foto do social. São os padrinhos, a turminha formada lá, os pais, né? É justamente essa fotinha que a prima, a cunhada, a vizinha chama o fotógrafo, vem cá, vem fazer a minha foto aqui com o meu pai, com o meu filho. Então vai ter esse fotógrafo para fazer essa fotinha tradicional. E tem aquele segundo ou terceiro fotógrafo que ele vai ficar pegando o espontâneo, ele vai ficar distante, meio que escondido ali, com a lente mais longa, com um zoom para poder pegar a expressão, pegar um sorriso, um carinho. É o que vai tentar passar despercebido dentro dessa mega festa que é o casamento, né? Entendi. E aí eu me enquadraria dentro desse evento do casamento já nessa posição de um segundo fotógrafo para ficar mais distante, vendo a situação acontecendo de longe e tentando registrar, buscando nos olhares ali uma situação ou um lance que passa despercebido, né? Provavelmente pelos outros convidados, pela própria
noiva e o noivo, né? Entendi. É muita coisa, cara. A gente finalizar a história do lance do conhecimento, porque assim, o que não quer dizer, né, Éder, que à medida que você vai pegando experiência, você vai crescendo no mercado, isso não quer dizer que o equipamento melhor que você vai comprar, ele não vai te dar melhores resultados. Isso é óbvio, é diretamente ligado, né? Então, você tem diretamente ligado. Assim, ligado. Mas o que às vezes eu questiono para algumas pessoas que às vezes me perguntam, me dá dicas aí de... Às vezes a pessoa não sabe bater um branco ainda, não sabe como é que controla essa tríade do ISO, abertura e velocidade, já está pensando em comprar lentes de 10, 15 mil reais. Então, às vezes eu digo, vai lá, verdade. Vamos engateando, né? Que aí você tem um certo custo, então você tem que primeiro comprar, né, equipamentos que te atendam naquele momento de acordo com o nível de fotografia que tu tem. E aí você vai galgando mais experiência, mais trabalhos, e aí você consegue ir melhorando junto com o Até equipamento. porque se você pegar um trabalho que vai te exigir algo que você não consegue entregar, você já se queima ali, né? Exatamente. Né? Mais ou menos, assim, eu vejo as coisas de uma forma mais flexível e fluida, sabe por quê? Existe uma coisa que é muito interessante na fotografia, porque o mercado, querendo ou não, ele responde de formas bem mais rápidas, né? Eu falo, o mercadão, né? De forma muito mais rápida do que outros setores. Vou dar um exemplo. Preço. Infelizmente, o mercado ele não está interessado em qualidade, ele está interessado em preço. Então, assim, o cliente, na realidade, ele não está muito... Por mais que você tente explicar que a sua câmera é de tal marca ou tal qualidade, vai gerar uma imagem assim, querendo ou não, infelizmente, vai ter a questão preço. Uma coisa que eu estava até falando com outros fotógrafos, essa tabela que se baseia o freelancer, que é baseada também na tabela do fotojornalismo, já está mais defasada, porque o do fotojornalismo também está defasada, né? Se falando em termos de tabela, de preço, a hora de trabalho, né? A questão da mais-valia, o quanto você trabalha e o quanto você entrega. Por quê? Porque ninguém contabiliza o tempo que você passa na pós, justamente na edição dessa foto, no tratamento dessa foto, porque de repente aquele fotógrafo que está fazendo bem mais barato, ele faz em JPG e entrega aquelas fotos no ato da captura. Ele não faz um tratamento adequado naquela imagem, de repente para tratar a pele ou para corrigir um enquadramento, para de repente até mesmo a perspectiva. Ele tira uma foto desalinhada, que pode parecer grosseiro para um fotógrafo que tem um olhar um pouco mais, vou usar essa palavra, treinado, né, ou disciplinado. Isso passa despercebido tanto para o fotógrafo que fez como para o cliente. Certo, entendeu? só que porque aí ele tem um registro. Só que aí tem uma coisa. É o documento. Ao passo que, se você fizer uma comparação que a população tem os políticos e os governantes que eles merecem, então a gente pode falar isso daí, eu falo com toda tranquilidade. O cliente tem o fotógrafo que merece. Se ele está indo nessa linha do preço só, ele vai ter pelo que ele pagou, né? Ele vai receber pelo que ele pagou. O que é que eu consigo comprovar que eu estou recebendo por um serviço merda? É eu pegar a foto e ampliar e tá pixelada? É ter olhos vermelhos? O que é que eu consigo de ganhar algumas características? Eu vou ser muito prático. Enfim, uma companheira de trabalho, vou dar um exemplo bem simples agora, um exemplo bem rápido. Como essa questão de preço e imagem é muito não é uma relativo. Não dá para é muito relativo. Eu não posso ser generalista nesse conceito, entendeu? Porque tem uma série de outros conceitos nisso aí. Por exemplo, eu tenho desde ex-alunos meus que fotografam com equipamento super defasado, mas que tem fotos lindíssimas e cobram preço de mercado, como eu tenho fotógrafos que têm um equipamento de ponta. Por exemplo, tem até um mito, eu acho que foi uma revista Contigo, saiu uma matéria na capa dizendo do meu seguro-desemprego eu comprei uma câmera. Isso tinha na capa da foto, da revista, tipo, sou fotógrafo e ganho mais de 4 mil reais por mês. Tipo, larguei o emprego de balconista e virei fotógrafo. É tipo um negócio assim. Existe um certo mito de milagre do fotógrafo de fazer uma renda rápida, fácil e instantânea, o que não é uma verdade. Aí eu vou ser generalista, isso não é verdade. Porém, existem vários tipos de fotógrafo, vários tipos de fotografia e vários tipos de tabela. Falando do meu exemplo, eu cobrei um preço X camaradíssimo para uma colega de trabalho para fotografar os 15 anos da filha dela. E aí, quando no dia, eu liguei, mandei para ela, ela disse assim, e aí? Tá tudo de cima, tranquilo, né? Ela disse assim, Éden, contratei uma fotógrafa aqui que parcelou no cartão de 6 vezes. Aí, tipo, ela nem mandava o WhatsApp, nem para desmarcar essa colega de trabalho, teve a boa, entendeu?
teve a consideração. Tu fez contrato com ela? A questão da facilidade. Não, pelo amor de Deus, é uma questão... Eu não vou entrar nesse crédito do contrato, é um colega de trabalho, é uma coisa informal. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Eu não vou entrar naquele território, contrato para tudo, papapá. Existem clientes, entendeu? Até mesmo uma relação comercial mais informal que seja, ela é suscetível a leis de mercado. Com certeza. Ela é suscetível a essa questão de dinheiro. A minha pergunta é a seguinte, como é que eu identifico que o trabalho que eu fiz é bom ou não é? Sem ser fotógrafo. O cliente. Eu sou cliente, eu não entendo de fotografia. Primeiramente, e às vezes eu vejo muito cliente falando isso quando eu termino de fazer um trabalho, às vezes. É quando você começa a trabalhar e você não vê senso de responsabilidade, ou iniciativa, proatividade. E aí o cliente só vai perceber isso, geralmente, quando ele já teve necessidade de utilizar fotógrafos de vários tipos, já precisou do serviço de um fotógrafo. Quando ele consegue ter esse parâmetro e fazer esse comparativo, ele às vezes percebe, esse fotógrafo aqui, ele é proativo, ele precisou, ele subiu ali, ele fez isso, ele me incentivou, ele me chamou para fazer essa foto e tal. Eu também, um exemplo recente agora, eu fui fazer um trabalho e geralmente o cliente ele acha que sabe o que quer, mas muitas vezes ele nem sabe o que ele quer. E aí você, como fotógrafo, é que vai dizer para ele, olha, isso é interessante para ti, você tenta entender, meio que faz um brief ali com ele, tenta entender qual é a necessidade, a demanda dele, ele explica, se você conseguir pegar aquilo ali, você vai conseguir dizer para ele o que de fato você poderia fazer a mais do que ela estava esperando, que é aquele lance de superar a expectativa dela. Eu comecei a utilizar o Osmo, que é um equipamento pequenininho, tipo a GoPro, que tem um estabilizador eletrônico. Fiz alguns takes lá do espaço, e aí ela, pronto, terminamos. Ela preocupada em voltar pro hotel para pegar voo e ir embora para a cidade dela. É uma empresa aí daí de fora. E aí eu falei, não, cara, mas eu trouxe um slider, eu trouxe um outro tipo de equipamento, estou com um tripé aqui com a cabeça hidráulica, vamos tentar fazer mais uns movimentos aqui de câmera, a gente faz com a DSLR para não ficar só a imagem do Osmo. Ela, mas não tem necessidade. Aí eu disse, me dá 20 minutos, quer dizer, eu já estava meio que negociando com ela, para ela me dar tempo para fazer um trabalho para ela. E aí eu fiz. Quando foi no final, ela foi e disse, poxa, realmente, há fotógrafos e fotógrafas, porque se você não tivesse insistido, eu não tinha feito e eu vi que fez toda a diferença. Você me mostrou a imagem, eu peguei uma lente macro, fiz um detalhe, só tinha feito imagem aberta, tentei deixar o trabalho um pouco mais completo e ela viu que valeu a pena. Ela, se fosse outro fotógrafo, tudo bem, já terminou, então vamos embora. Tinha terminado mais cedo. Então, eu acho que é nesse momento que o cliente começa a perceber a diferenciação. Dá para dizer que é um pouco assim, os fotógrafos que passam despercebidos, ou seja, a pessoa recebe, e tal, bonito, legal, que não, assim, nem o coração bate para mais nem para menos, eles, digamos que são os medíocres, mas meio que resolve, porque cá para nós, a fotografia muitas vezes não é tão bonita, mas ela emociona, ela capta um momento interessante que o cliente gosta. Mas se você for proativo e diferenciado, né, como eu acredito que vocês sejam, aí você dá um passo acima e fica em outro patamar. Você mostra o diferencial. E é um mix disso tudo. Isso aí é só um elemento. O outro é você realmente entregar um material de qualidade, você cumprir prazos, que é super importante hoje. Hoje em dia você muito. ter um atendimento, dar um feedback. E aí, você gostou das fotos? Recebeu? Tiver mandado pela internet? Recebeu as fotos? Baixou tudo direitinho? Então, eu acho que é um mix disso tudo, sabe? Cada coisinha vai fidelizando e vai encantando o cliente quando você mostra profissionalismo. E um pouco do que o Éder estava falando antes, sobre essa questão de você ter um equipamento ruim, você vai fazer uma foto ruim. Você tem equipamento bom, vai fazer a foto bom. E a questão da precificação. Tem muita gente hoje no mercado que faz fotos espetaculares e cobra barato. Deixa eu fazer um complemento aí da pergunta. Eu ia perguntar sobre isso para vocês dois. Teve um colega nosso que trabalhou no Povo, que tem um canal no YouTube, e ele fez um vídeo, é fotógrafo. Ele fez um vídeo e ele falou um vídeo assim um pouco... Vídeo pistola, daqueles pistola de falar mal, de esculhambar quem trabalhava de graça. E aí o vídeo dele era todo nesse sentido. Não trabalhe de graça, nem que seja para familiar, para amigo, porque aquilo você desvaloriza o seu trabalho, você não pode começar assim, mesmo que você não seja conhecido. Essa é a minha pergunta. Mesmo que você não seja conhecido, existem outras formas de você mostrar seu trabalho. Não faça de graça, com promessa que mais na frente você vai abrir portas e tal. Qual a opinião de vocês sobre isso?
eu conheço uma série de excelentes fotógrafos que começaram sua carreira sendo assistentes de fotografia, que é uma coisa que raramente se vê hoje em dia, né? Tô falando de pessoas que já têm a cabeça branca, que começaram fotografando com filme, começaram fotografando em estúdios, né? Que não é nessa era já pós-digital. Eu acho o seguinte, cada um é senhor do seu destino. Se você quer fotografar de graça, se você quer fotografar barato, se você quer fotografar caro, de boa, você faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Vou citar os Seixas aqui. Eu acho que, na realidade, a gente tem que se concentrar mais no tipo de trabalho que a gente faz. O percurso que a gente faz para chegar nesse trabalho final. Logicamente que se isso vai tirar ou não vai tirar o ganha-pão de um fotógrafo que depende dessa renda, sinceramente eu não sei, porque a cada dia eu vejo, eu não posso mensurar o número de fotógrafos que aparecem ao mesmo tempo do número de fotógrafos que desaparecem. Eu conheço muita gente que já desistiu da fotografia como fonte de renda milionária, entendeu? Eu conheço muito fotógrafo que desistiu da fotografia porque viu que não é uma fonte de renda milionária, fácil, né? Pessoal, o brasileiro ele tem meio que esse mito do Eldorado em vários campos de trabalho, né? Não vou dizer só fotografia. O pessoal tem essa questão do ganho fácil, do homem cordial, que quer, através de um trabalho simples, fácil e rápido, ter esse enriquecimento rápido, entendeu? E aí aquela questão, se ele falou isso, ele deve ter os motivos dele, né? Eu só sei que eu não me sinto amedrontado. Tem vários trabalhos, inclusive, de fotógrafos que se você for analisar os trabalhos autorais de grandes fotógrafos, se você for analisar o conceito de mais-valia, de o que você gasta e o que você ganha, tem muita gente que não tá saindo no prejuízo. Por exemplo, você fazer um livro de fotografia hoje em dia, né? A batalha que se tem para você ter um livro de fotografia, entendeu? Então, muito fotógrafo está vendendo equipamento, muito fotógrafo está vendendo seus quadros barateando, seus quadros em fine art, entendeu? Fazer uma exposição, hoje em dia, é uma coisa que não dá dinheiro. Então, assim, tem vários segmentos. Ao mesmo tempo que você vê uma série de outros fotógrafos que não são fotógrafos do ponto de vista de operário da fotografia. São profissionais liberais, advogados, médicos, dentistas, que têm a fotografia como hobby, mas aí são hobbyistas extremamente avançados. Por quê? Porque eles têm tempo e dinheiro para estar investindo em capital cultural, investir em cursos, investir em formação. Se você for comparar em foco, você vai ver muitos fotógrafos top, fotógrafos referências, entendeu? Mas você vai ver que grande parte desses fotógrafos que estão lá corpo não são fotojornalistas e nem são fotógrafos profissionais. São pessoas que querem ir pela fotografia por outras vontades que não é apenas o comercial. Todo mundo quer dinheiro? Todo mundo quer dinheiro, sim, mas existem outras vontades aí nessa jogada. Por isso que eu digo, esse camarada aí que fez esse vídeo, dizendo, não trabalha de graça. Rapaz, e aí? O cara tem pai e mãe, não paga aluguel, não tem filho. Ele tem toda uma estrutura econômica que corrobora, que contribui para ele pegar e fazer o nome dele. E aí sim, concorrer numa situação de mercado com esse camarada aí. De repente ele está inflamado por conta disso. É a história do você fala da fotografia do sobrinho. É isso? Esse conceito da fotografia do sobrinho é esse? A gente pode até entrar aí. Eu quero a síndrome do sobrinho. É aquela síndrome do sobrinho. Eu vou lá contratar fotógrafo, rapaz. O meu sobrinho tem uma câmera lá bonita que tem até flash, aquele flash que vem na câmera. Vou chamar o meu sobrinho pra fazer. Pois eu já vi muito sobrinho talentosíssimo, cara. Deve ter, só que eu acho chame o sobrinho pra trabalhar como seu assistente. Como assistente. A jogada como assistente, mas... Irmão, vem aqui. O meu ponto é o seguinte, eu nem tô assim, defendendo para que as pessoas não trabalhem de graça, tá? Mas assim, o meu ponto é o seguinte, não tô falando de quem tem condição de trabalhar de graça, de fazer um médico e tem a fotografia como hobby. Eu tô falando de pessoas que não querem deteriorar o mercado, porque eu acho que se você é um profissional e eventualmente você faz um trabalho voluntário ou você faz um trabalho que aí sim, aí eu tenho um motivo, eu tenho um propósito. Eu tô fazendo um trabalho voluntário. Mas aí, André, pra casa não sei do que dos idosos. Assim, aí beleza. O que eu falei desse profissional liberal, veja bem, só um instante. O que eu falei desse profissional liberal, aí é que você a gente pode perceber também um certo pulo do gato na jogada.
qual é o pulo do gato? Porque esse profissional liberal, que de repente é um advogado, foi um advogado, hoje em dia é um dos fotógrafos mais renomados para fotografia de casamento, entendeu? É essa que é a questão. Ele hoje está fotógrafo hobbyista. Amanhã ele vai ser o nome referência para fotografia de casamento, vai ser o nome referência para fotografia de aniversário, entendeu? Eu, quando comecei na fotografia, o meu setor era outro. Eu me desloquei, eu passei por uma transição até me sentir com os 2 pés sólidos para poder ficar na fotografia. Eu não venho de uma família de fotógrafos. Eu não tenho esse tipo, eu não tenho esse pedigree de fotografia. Tá entendendo o que eu quero dizer? O hobbyista, esse hobbyista avançado, de repente, ele é o futuro profissional que tá redefinindo o mercado hoje em dia. Essa questão. Assim, as naturezas não são natas. Eu não encaro a fotografia como um dom ou como uma coisa nata. São coisas que são, sim, a serem desenvolvidas. Tanto linguagem, como também a própria inserção no mercado, que existem várias estratégias para as pessoas poder estar tendo seu destaque. E essa daí é uma possibilidade. Eu quero ouvir o Rodrigo agora. Não, pois é, e o que eu entendo também, que não é demérito nenhum, sabe? Assim, pra mim, na minha forma de ver, se o cara vem de uma outra área e não tem esse pedigree que a gente falou aí, né? Eu pelo menos, também fui assim, eu quase me formei em informática, trabalhava com programação, conheci a fotografia, me apaixonei, mas eu tive, né, essa escala a ser subida, né? Tive essa escada para subir. E eu entendi isso desde muito cedo, porque eu convivi com muita gente experiente no jornal, fui estagiário no Jornal Povo, trabalhar com gente como o Mauri Meller, Vilas Bezerra. Então eu ouvia muito o conselho dos caras, os caras diziam, vai devagar, né? Tem humildade, vai aprendendo como é que funcionam as coisas. E sobre o cara que falou aí, André, sobre a história de não trabalhar de graça, eu concordo, em tese, tem um momento de você trabalhar de graça, sabe? Quando eu falo assim, não trabalhe de graça, né? Quando eu falo de não trabalho de graça, não quer dizer que você não pode fotografar de graça para sua família, ou fazer um casal de amigos para poder fazer um portfólio, ou fazer uma permuta, de repente, no início de uma carreira. Você vai precisar fazer portfólio. Então, acho que aí é o momento de você, talvez, fazer alguns trabalhos. Você nunca fez um trabalho de moda, e aí tem um parente que tem uma loja de biquíni, vai lá, convida o cara, faz um trabalho para ele, vou te ceder as fotos, mas contrata umas modelos aí, vamos fazer uma locação, para fazer portfólio e a partir daí você conseguir. Agora, eu acho que... É uma visão estratégica de mercado. Uma visão estratégica, meio que você está fazendo um uso do marketing. Então, e aí sim, tem esse momento para fazer isso. Agora, o cara já está 3 anos no mercado, já fotografa e tal, sabe? E eu acho que não vejo mais necessidade, pelo menos para mim, de ainda continuar cobrando preços baratos. O cara já comprou um equipamento melhor, sabe? O cara às vezes nem leva em consideração o deslocamento, o tempo que ele fica, o curso que ele fez, os livros que ele comprou, o equipamento, a depreciação do equipamento, o seguro. O cara não leva em consideração e fica cobrando o preço que ele cobrava 2, 3 anos atrás, porque ele acha que aquilo ali é suficiente para ele. Eu acho ou então o que ele vai fidelizar alguém e ganhar no lote. O que ele vai fidelizar alguém. E aí isso aí realmente, de fato, eu sinto isso na pele quando eu vejo gente do meu segmento. Pronto, quando eu vejo gente do meu... E aí eu até entro numa história desses sites aí de compra e tal. Compra coletiva. Se fosse uma exigência do mercado. O cara tem essa tabela. A tabela é tanto para fazer foto e tal. Às vezes o cara se vê na necessidade de fazer aquilo ali para estar no mercado, para estar até conseguindo outros clientes, para estar visitando o restaurante, entregando cartão. De repente o restaurante quer fazer uma sessão com ele por fora. De repente pode até ser uma escolha estratégica. E aí eu faço essa ressalva dentro disso, né? Fotografar de graça, beleza, no início da carreira. Depois que você pegou experiência e conseguiu o cliente, cobre o preço justo pelo seu trabalho, pela sua experiência e o equipamento que você está utilizando. Para a gente passar para um outro tópico, para complementar o que vocês estão falando, que eu estou achando massa, que a gente não está uníssono aqui, eu acho legal. E o que é que acontece? Não, eu acho isso legal, eu acho isso ótimo. Quando eu venho aqui e fica conversa de comadre, eu termino o podcast puto. Então o que é que acontece? Minha opinião, é um mercado, certo? Estamos falando aqui em nível profissional, tá? É um mercado e o mercado funciona assim. Tem o cliente com a demanda e tem o profissional, a empresa, o produto ou serviço com a sua entrega e o seu preço. E aí cada mercado tem uma aceitabilidade, uma suportabilidade de negociação. O mercado de fotografia, essa suportabilidade é muito grande.
a oscilação é muito grande, né? Os profissionais, eu entendo que eles não são unidos, como também não são de jornalismo, como também não são de publicidade, é a minha opinião, e eu acho que é válido, faz parte, é o mercado. Agora, se o cara, como o Rodrigo falou, já tem uma certa experiência, um nome e um valor, e faz preços mais baixos, ou para ganhar o serviço do coleguinha, ou simplesmente... não tem outro motivo não, só pode ser esse. Na minha opinião é deslealdade. O nome disso é deslealdade, certo? Eu acho que deslealdade. Claro, como os colegas falaram, cada um faz o que quer e o cliente contrata o que ele quiser. Isso aí ninguém está questionando não. A gente está só opinando aqui e fazendo um juízo de valor que eu acho que a gente tem direito com o conhecimento e a experiência mínima que a gente tem. Indo para o próximo tópico. Vocês querem continuar nessa polêmica? Não, só para finalizar, quando eu falei desleal, sem polemizar. Eu não colocaria tão desleal. Eu diria assim, que às vezes tem gente que tem estratégia de ganhar na demanda. Beleza, eu faço isso também para alguns clientes, para agências de publicidade, que o cara vai me dar tantas demandas por mês, ou vou te fazer 6 trabalhos esse mês, ou 7, 8, sei lá, e eu consigo fazer um pacotão para ele dividindo. Se eu fosse fazer um trabalho com as mesmas características, obviamente eu faria por um preço diferenciado. É como se o cara fosse trabalhar por demanda para sempre. Sempre ele cobrasse o mesmo valor. Eu acho que é mais erro de estratégia de precificação do que talvez deslealdade de tomar o trabalho. Não, eu tô falando de um trabalho específico, tô falando de pacote, ou de uma estratégia não, tô falando de... Pode colocar depende disso aí no mercado local também. Desculpa, era só para concluir o raciocínio. Não é só questão do mercado local. Eu já fiz algum trabalho para agências internacionais, eles têm os valores deles, você sabe disso. O preço que ele cobra, sim, ou o preço que ele paga. Tem um valor tabelado lá, é isso aqui. O fotojornalista que quiser aceitar é isso. Já fiz alguns trabalhos para a Editora Globo, para algumas revistas. Os caras têm um trabalho. Você se assustaria se ele disse quanto é que a revista Marie Claire paga para fazer um trabalho de uma reportagem. Você ficaria espantado. Inclusive, uma curiosidade aqui que você me elucidou, você me lembrou aqui, Rodrigo. Já fiz trabalho para a Editora Abril, certo? Era um trabalho que eles fazem encartes que são comerciais, mas o conteúdo é editorial, né? E aí circula, dependendo da região, no caso foi Norte e Nordeste. Chamei um colega nosso, acho que já deve ter até falado contigo em algum momento, porque o Igor de Mello já fez comigo esse trabalho. Em uma outra, eu fiz umas 3, 4 vezes. Em uma outra oportunidade, eu chamei um outro colega que teve alguns problemas e não conseguiu fazer o trabalho. Olha só a situação, eu fui contratado para fazer e indiquei um fotógrafo X. E não conseguiu. Não conseguiu fazer, né? Tive problema, não sei o que, não conseguiu fazer. Eu, com a minha minha Canonzinha ELPH 3500, aquela cybershotzinha, eu que fiz as fotos e as fotos publicadas foram as minhas, né? Assim, não foram fotos de uma câmera profissional, mas foram fotos que atenderam, tem um editor, ele vai avaliar e avaliou como publicável e foi publicada, né? Modéstia à parte, eu faço boas fotos. Mas assim... Comunicar. Não, a função da imagem é comunicar. Só para dizer... As fotos comunicaram. Só para corroborar com aquilo que vocês falaram, que a câmera não é tudo. Ela pode contribuir, mas nem sempre. Voltando aqui, já que a gente falou de câmera, vamos lá. Quero começar. Tem um ouvinte nosso aí. Beleza, vocês estão um papo furado demais aí. Eu quero começar. Por onde é que eu começo? Você falou, procura um curso. Beleza, mas eu quero ter um equipamento mínimo para começar, para treinar, testar. O que é que eu compro? Onde que eu compro? Primeira coisa que eu digo também quando me faz essa pergunta, né? Eu acho que o Eda vai responder a mesma coisa. Você quer fotografar o quê, meu filho? Se ele for fotografar surf, ele vai ter que ter um tipo de equipamento. Se ele for fotografar comida, é outro equipamento. Se ele for fotografar show, é outro equipamento. Acho que primeiro vamos imaginar o que ele quer fotografar. Tá, vamos imaginar que ele não, beleza, eu quero eu quero uma coisa genérica que eu consiga do zero minimamente fazer alguma coisa. Depois eu vou me especializando com as lentes e equipamentos de acordo com o nicho de mercado que eu for. Acho que ele teria que ter no mínimo 2 lentes aí, né, Eder?
uma cinquentinha, que eu acho que é a primeira lente, assim, som de consumo de quem começa a fotografar, aquela 50 1.8, que é uma lente bacana e barata. Ela não tem uma construção muito forte, porque ela é de plástico, né? Polímero de plástico. Uma lente que já pegue uma grande angular e vá até uma meia tele, talvez uma 18-200, não sei. Mas as empresas já perceberam essa questão da iniciação fotográfica, né? Da câmera, que eles chamam câmera do kit, né? Que por sinal também foi o mesmo caso que o meu. Eu comprei uma câmera de kit, né? Quando eles chamam kit câmera, é o quê? É o corpo da câmera com uma lente que vai de uma certa grande angular, não tão muito, né? Mas uma grande angular, uma 18-55, que vai dar uma grande angular ali e uma meia tele, né? E aí você pode comprar também uma cinquentinha, uma lente fixa, uma 50mm, a gente apelida carinhosamente cinquentinha. Uhum. As empresas já vendem esse kit tranquilamente. Na realidade, se a pessoa pergunta para mim, eu quero começar a fotografar do zero, eu vou indicar, procura esses kits básicos para começar a fotografar, porque hoje em dia são kits que atendem tanto essa parte de introdução, como até um trabalho já, digamos, um trabalho já inicial, se a pessoa quiser ir para essa questão também de entrar em mercado, né? Uhum. Pelo menos assim, a maior parte das pessoas que eu atendo lá na universidade são de alunos que querem fotografar apenas, eles não pensam em mercado, não pensam, pelo menos assim, se o dinheiro chegar, eles estão topando, quer fazer isso? Aí de repente ele vai se descobrir fazendo essas fotos, ou não, né? Mas assim, a gente vive numa época extremamente imagética, onde a fotografia ela ganhou uma grande importância. Estou falando da fotografia, não estou falando do ofício de fotógrafo, sim. Né? E aí você tem um dispositivo, tem um aparelho que vai realmente trazer a tua imagem para outro nível, que celular ainda não chegou, né? Assim, aí diz o iPhone X, beleza, o iPhone X ele tá para uma parcela muito restrita da população, né? Eu tô falando de um cara que quer pagar cerca de R$1.000 a R$1.500 numa câmera e ter uma imagem bacana. Eu vou dar um exemplo aqui em relação a essa questão do profissionalismo ou não, em termos de imagem, né? Os 2 primeiros aniversários da minha filha, vou contratar fotógrafo, vou fazer, tem uma câmerazinha aqui, tem uma Canon, acho que G6, alguma coisa assim, a gente mesmo faz. Aí beleza, até que... Deixa comigo. Deixa comigo. Até que, ok, tem alguns registros. Só que, por exemplo, eu não estava em quase nenhuma foto, porque eu estava fotografando. Isso acontece comigo sempre. E outra coisa, receber as pessoas, conversar com as pessoas. Quando eu me dei conta, os aniversários acabaram e eu não conversei com ninguém, não botei papo em dia com ninguém. E assim, então, realmente, a partir daí, vamos fazer um esforço e incluir nesse orçamento, né? A gente dá uma apertada aqui, tira uma coisa dali, reduz o número de balão, sei lá, tem um orçamento fechado, mas nesse orçamento hoje tem que caber um fotógrafo, porque assim, a diferença também é muito grande você ter uma pessoa com equipamento melhor, que está dedicada àquilo e tal. E aí eu sou o cara que estou movimentando aí o mundo fotográfico, porque além dos aniversários, né, minha esposa ficou grávida, tenho 2 filhas e essa última filha a gente fechou até um pacote para fazer 6 meses, 1 ano e tal, e teve as fotos de grávida. Então assim, maravilha. Tô dando uma movimentada. Faz a diferença. Pega uma foto dessa que não foi profissional para ampliar. O fotógrafo faz a diferença. Faz a diferença, mas para a pessoa também. Você pega uma fotógrafo. Foto. Isso também. Você pega uma foto dessa para ampliar, para fazer um pouco maior. Se não for boa, cara, vai ficar horrível. Você vai parecer que pegou uma criança e pintou de lápis de cera. Vamos voltar aqui. Vocês falaram muito em conhecimento. Não, tem uma coisa, só pega no gancho que tu falou. Você quer saber quando o fotógrafo faz a diferença? Vou te dizer quando a gente fica envaidecido. Quando tá fazendo fotos com as nossas câmeras e tal, um aniversário e tal, e aí chega uma senhora e diz assim, meu filho, por favor, tira uma foto aqui do meu celular. Aí você, tá, na hora, pra já. Aí você enquadra aqui no celular dela e tira a foto. Quando ela vai ver a foto que eu tirei com o celular dela, ela diz, tá vendo? Foto com fotógrafo é outra coisa. Então ela vê na própria câmera dela... E é uma pessoa que não entende, né? Com certeza, Rodrigo. Entende, assim, ela não entende da técnica específica com seus nomes e tudo, mas assim, as pessoas têm, querendo ou não, todo mundo tem o que eu chamo não, que todos, enfim, uma série de estudiosos falam dessa alfabetização visual. Você pega ver o Instagram,
querendo ou não, certos padrões de imagens que vão se repetindo no Instagram, eles acabam virando um referencial. Você vê que a própria fotografia está querendo, os fotógrafos já estão imitando o Instagram por conta dessa questão de tanto repetir determinado tipo de imagem. Esse negócio é muito sério. O Rodrigo até bem falou isso aí sobre as fotos que ele faz em gastronomia, né? De tantas pessoas tirarem fotos das suas comidas no celular, as pessoas querem meio aquele ângulo, mas com um toque diferente. E esse toque diferente, quem vai dar esse molho é justamente o fotógrafo, é o talento do fotógrafo, né? Mas eu vejo que as pessoas têm uma visualidade, né? Tem o seu ensino em fotografia informal. Além do dia a dia, mesmo na tora, ninguém vai entender o que é isso, abertura, distância, o que é a linguagem da câmera, o que é uma foto com a grande angular, um retrato com grande angular vai fazer, e o que é que eu vou fazer com a teleobjetivo num retrato. Logicamente, o rosto vai ser completamente diferente, né? Eu faço esse exercício, por exemplo, com os meus alunos quando eles estão com uma câmera simples, com a lente 18-5-5. Eu peço para eles tirarem na mesma distância uma foto em 18mm e pegando o mesmo ângulo, fazer essa foto em 50mm. Você vai ver que é uma construção do rosto da pessoa completamente diferente. Entendeu? Em 18mm o rosto fica completamente esticado, as formas do rosto ficarem completamente deformadas, e em 50mm você tem ali, naquele ângulo daquela lente, no mesmo enquadramento, você tem um rosto bonitinho. Então é uma coisa bem pragmática, clássico. E aquilo que eu tinha dito, né, era de você aproveitar o máximo que você tem do seu equipamento. Às vezes o cara, essa é minha lente do kit, não serve. O cara começa a fotografar lá no 55, de repente ele começa até a ter fotos melhores, consegue ter aquele desfoque melhor de fundo, ele começa a trabalhar a abertura, entender como é que funciona, né, o campo de profundidade e tal. E aí tem todo esse lance, né? Certo. A técnica vem aí justamente para a pessoa descobrir o pulo do gato, que a gente já faz meio que no automático por conta de já estarmos bem, digamos, educados, né? Nessa às vezes o cara nem usou o máximo. O cara nem usou o máximo do equipamento razoável que ele tem, já está querendo gastar dinheiro para comprar outras lentes. Tem colega nosso que é assim, você falou de ler o manual. O que você falou de ler o manual. Eu não conheço fotógrafos que leem o manual da sua câmera, né? Não conheço. São poucos os fotógrafos que leem. Assim, o fato de já saber da técnica não quer dizer que você sabe daquele dispositivo. Você sabe a diferença dessa sua câmera para essa outra câmera? Tem que ler o manual, porque ali, naquele menu, tem vários submenus que vão levar a sua foto para outro patamar. Por exemplo, até o Wi-Fi. Eu tive um fotógrafo que tinha um 6D, que é a mesma câmera que eu tenho. Ele dizia assim, como é que tu passa a tua foto da câmera pro celular? Pelo Wi-Fi. Aí, tem Wi-Fi essa câmera? Aí eu, tem Wi-Fi, tá aqui, tu liga aqui. Aí ensinei pra ele, rapaz, que coisa boa, rapaz, tem Wi-Fi. Tem, cara, tem Wi-Fi. Excelente. Pessoal, é o seguinte, vocês falaram muito em conhecimento, eu queria que vocês indicassem os caminhos, né? Deram aí dicas aí de câmera já para começar, uma coisa genérica. Qual o caminho? Internet, curso presencial, revista, livro, tudo isso, né? Como é que... Tudo isso. Tudo isso. Mas vamos indicar objetivamente, né? Indiquem aí. Rodrigo. Vai lá, Rodrigo. Cara, eu acho que eu posso dizer assim, se eu pudesse dar algumas dicas como é que o cara faz para começar a fotografar, acho que o primeiro de tudo, ele tem que ir lá e procurar um curso, né? Aqui em Fortaleza, que eu tenho conhecimento da Travessa da Imagem, ele tem uns cursos muito bacanas lá, sabe? Tem um trabalho de lá, os professores de lá, a maioria são mestres, doutores, e eles têm um conhecimento profundo de causa. Então, os cursos de lá são cursos que vale a pena você fazer. Inclusive agora eles estão incrementando lá, já teve umas turmas formadas de audiovisual. Então são fotógrafos que por necessidade de mercado, e é o que a gente vê acontecendo hoje, estão precisando se tornar videomakers para conseguir outros trabalhos, né? Às vezes estão se identificando mais com isso também. E aí eles já têm esse curso lá também, se você quiser se tornar um cara que vai filmar vindo da fotografia, tem esse curso lá também. É um lugar que eu indico. Isso estudando, buscando na internet, tem uns sites muito massa que você pode fazer busca. No próprio Pinterest eu faço muita busca de referência lá. Muito bom, pouca gente usa. Uhum. Né? E tem o bacana, que eu nem sei se todo mundo conhece, que é o Canon College, né? Você pode colocar no site da Canon, e ele tem muitas dicas lá, tem muitos artigos e tal. E se tu quiser ir para uma área mais teórica também, aí tem outras revistas. Tem a revista Zoom, tem divulgação de artigo, trabalho de fotógrafo autoral, essa parte do documental, do fotojornalismo. Tem a revista Fox,
já é uma revista mais voltada para o negócio da fotografia. É o cara que faz o casamento, é o cara que faz o book. Ele já ensina de um lado mais empreendedor, como gerenciar a tua empresa, o teu trabalho de fotografia. E dentro desse estudo, antes de você entender como é que funciona o teu equipamento, como é que tu aprende a fotografar, tu estudar o básico, que é sobre luz, sobre sombra, como é que ela se comporta. A fotografia, ela parte disso tudo, né? A matéria-prima de tudo é a luz. Como é que ela se comporta, como é que tu enxerga ela. Se tu conseguir compreender, conseguir perceber como é que é isso através da lente, tu vai conseguir ter imagens melhores. Então, aí, o caminho é esse aí. Eu vou só complementar o Rodrigo. Aqui em Fortaleza, né? Estou falando de Fortaleza, mas se tiverem outros ouvintes de outros estados, eu acho que vão ter coisas similares, né? Bem, vamos lá. A gente está na época ótima, uma época de conhecimento, de obtenção de conhecimento. Mas a primeira coisa que eu recomendo é de você ter uma câmera. Por que isso? Porque tem muito caso de gente fazendo curso de fotografia sem câmera. E aí eu acho que a pessoa não vai ter um bom rendimento. Por mais que ela pegue emprestado ou pegue do colega, é importante ter a câmera. Isso aí é fundamental. O Willa Flusser, inclusive, ele fala isso, né? Que o fotógrafo é o primeiro funcionário, né? A função. Por quê? Porque o fotógrafo depende do instrumento que é a câmera, né? Então, é isso. Bem, dentro de uma dinâmica que eu me preocupo muito nisso, essa questão da acessibilidade ao equipamento, né? De você não pessoas portadoras de necessidades especiais, mas eu falo de uma coisa que é uma tecnologia, mas que é uma tecnologia que não é para todo mundo, né? E aí vou destacar 3 iniciativas gratuitas na cidade que são muito boas mesmo. Eu tenho a Rede Cuca. A Rede Cuca tem um percurso de fotografia bem extensivo, né? Cerca de, acho que 5, 6 meses. Tem bons equipamentos lá, assim, são equipamentos que muitas pessoas já iniciaram. Acho que tanto Canon como Nikon, eles usam bons equipamentos, assim. Tem o Porto Iracema das Artes, que inclusive alguns cursos, alguns módulos e alguns percursos são dados por professores da Travessa da Imagem e também da Casa Amarela, né? Cuca, Porto Iracema, e tem também o Centro Cultural Bom Jardim, já dei aulas inclusive lá, e também tem bons percursos de fotografia lá, tá? São outros professores, inclusive, que estão, se não me engano, agora abriu uma edital de chamada para eles. Bem, escolas pagas, a gente tem vários cursos, né? Tem o da Travessa, tem o Felipe Feijó, fotógrafo, acho que tem a escola dele F2, o nome, tem o da Casa Amarela. Tem um trabalho muito bacana, né, o Felipe? Tem, eu gosto muito do Felipe. O Regis Capibaribe, se eu não me engano, ele está dando aula de fotografia online, via Skype, que também é uma forma, o ensino à distância é uma forma maravilhosa também de aprender. E aí, fora isso, soma-se tutoriais da internet, assim, os tutoriais que de vez em quando eu vejo são tutoriais muito bem feitos, são tutoriais bons. Tem uma rede chamada Educar, que eu acho maravilhosa para aprender fotografia, o site da Educar. Inclusive, você compra um pacote, você pode pegar outros conteúdos de outras áreas. Enfim, a gente está na época do conhecimento, está na era da informação. Então, a pessoa dá para aprender, dá para ter um conhecimento sólido e, sobretudo, fotografar, gente, né? Fotografar com cuidado, né, também, porque às vezes a gente quer fotografar umas coisas assim e Fortaleza está numa época muito, muito difícil do tocante à violência. Eu mesmo fazia fotopasseios na cidade e não faço mais por conta de assalto, porque o pessoal rouba, assim, detalhes, fotopasseio era com câmeras de filme, né, que eu fazia no Lomo Fortaleza, mas o ladrão não quer saber, ele não vai perguntar, tua câmera é digital, é de filme, ele não vai perguntar, ele vai pedir a câmera e pronto, né, me dá a câmera. Quando ele chega em casa, que ele vai abrir, além dele queimar o filme da gente, ele sabe que a câmera não é digital, né? São vários locais, tem muita coisa, tanto para quem tem um acesso a quem tem grana, como quem não tem grana, né? São várias iniciativas, tem que ficar ligado, tem que ir atrás, tem que correr. E se eu puder citar, André, 2 livros assim que para mim foram essenciais, e eu acho que é fundamental, sabe? Aquilo que a gente falou de você começar com um embasamento, e aí qualquer equipamento que você pegar, você vai conseguir extrair o máximo dele. E são 2 livros do David Preckle, que um é sobre iluminação e o outro composição, que é um elemento fundamental na fotografia, e muita gente que está começando a fotografar desconsidera esse elemento, que é o lance da composição, que é quando a gente vai fazer a composição da fotografia, quando a gente vai fazer o enquadramento, decidir o que vai entrar na cena, o que não vai entrar,
como eu vou compor isso aí com os elementos formais, a organização do espaço, né? A questão do estudo das cores também, identificar várias formas que você pode fazer dentro dessa temática da composição. Eu acho extremamente importante, extremamente válido citar isso aqui agora. Beleza. Massa. A gente não falou sobre direito autoral, eu queria que vocês pudessem falar de forma resumida, né? O que pode, o que não pode fotografar, a foto, você que fez, aí você entrega para o cliente, a foto continua sendo sua. Fala desses 2 pontos principais. Isso já era um tema do podcast todo, cara. É sério, velho. Quer matar a gente? Vamos de forma resumida, assim, o mais importante. Porque, assim, eu entendo, se você está num ambiente público, né, em tese, você não precisa pedir autorização para veicular a imagem. Mas se você foca em uma pessoa, você já está personalizando aquilo ali, e aí a pessoa pode, usando o termo bem cearense aqui, botar boneco aqui com o uso daquela imagem, aí pede indenização. O que é que pode e o que é que não pode? Vamos lá, de forma resumida. Pronto, eu vejo que, assim, recentemente eu fiz um trabalho agora e algumas empresas, já essas de maior porte, elas já entendem como é que funciona isso e ela já se resguarda quanto a isso. Eu estava fazendo um evento de uma entrega de lote, de moradia, e cada convidado que entrava assinava uma ficha e autorizava o uso da sua imagem. Se autorizasse, recebia uma fitinha verde. Se não autorizasse, recebia uma fitinha branca. Então, acho que tem muita empresa que já está atenta a isso, já facilita o trabalho do fotógrafo. E quando às vezes não tem isso, e às vezes não é uma grande campanha que eu vou fazer para uma agência, é só um trabalho de um evento que está acontecendo no centro de eventos, eu evito focar em alguma pessoa. Entendeu? Faço uma fotografia de forma geral, faço os detalhes que é para ser feito dentro do evento, mas entro num acordo com o cliente sobre essa história. A gente vai pegar alguém executando alguma tarefa, vou fazer alguma imagem detalhada, e já tento decidir com ele ali na hora se vai ser preciso mesmo, se não, para evitar problema, a gente já evita fazer isso. Porque tem um termozinho de cessão de direitos, né? Bem simples, assim, de uma página. Total. Eu fiz, durante uns 3 anos, eu fiz trabalho para a Revista Cultura, da Livraria Cultura, que no final das páginas saem alguns clientes que estão comprando produtos da empresa. É como eu te falei, uma empresa que já é uma empresa grande, já entende como é o funcionamento disso, eles mandavam para mim pelo e-mail, eu imprimia esse termo de sessão de imagem, e aí para cada pessoa que eu fotografava, eu entregava para a pessoa poder assinar e autorizar o uso de imagem. Quando você não tem isso e percebe que o cliente está meio perdido, você pode tentar entrar no acordo e a gente tente não identificar tanto as pessoas assim. Esse termo de sessão de imagem, ele já está sendo bastante utilizado. Alguns trabalhos, aliás, grande parte dos trabalhos que eu faço, as empresas contratantes, elas solicitam isso. Eu não vejo isso como uma vantagem para o fotógrafo, porque essas empresas elas podem utilizar essas imagens que a gente está cedendo os direitos justamente por tempo indeterminado. Eles não fazem... Você pode fazer o termo de cessão de imagem por um tempo determinado, durante 1 ano, 2 anos, aí você estabelece a temporalidade daquele termo. Mas grande parte delas você está cedendo os direitos. Então, assim, você está cedendo... Elas dão os créditos, ou seja, ela não nega a tua autoria, né, que você fez a foto. Mas as outras apropriações da tua imagem, assim, eu considero isso como um certo... uma coisa que precisa evoluir ainda no ofício de fotógrafo. No tocante a ser fotógrafo da UFC, aí já é diferente, porque como servidor público, toda imagem que eu faço, ela entra na Lei de Acesso à Informação, uma lei federal, onde as pessoas não vão precisar pagar para ter acesso a essa informação. A imagem que eu faço, ela é uma imagem pública. Pública porque está numa instituição pública, gratuita e de qualidade. Faço questão de dizer isso, de defender a UFC, né? Mas instituições particulares ou empresas, setor corporativo, o termo de cessão de imagem é uma tônica, sempre está presente, até porque a gente passa por jornalistas, passa por uma assessoria de imprensa das empresas, né? Então, assim, eu não vejo como muito vantagem. Por um lado, você vê que as pessoas estão sintonizadas, sabem do poder que tem a tua imagem e dos desdobramentos que essa tua imagem, eles podem ter com ela, né? Mas é complicado. Por exemplo, eu fiz umas fotos músico, e depois ele me convidou para fazer um trabalho dele,
e ele até perguntou, cara, eu posso usar aquelas imagens do show com essas imagens que você fez? Pode, mas eu mesmo sugeri. Você vai usar como? Não, vou usar na capa do CD. Como era um músico novo e tal, aí disse assim, bicho, beleza, mas eu vou te dar só um termo de sessão de imagem, você fica com ela, você utiliza e tal. Se você fizer sucesso, você já sabe que você não vai precisar me pagar nem nada. Mas aí você, por uma questão só de brodagem, você me chama para fazer outras fotos, aí você me paga melhor por essas outras imagens e a gente recompensa isso aí de novo. Ou seja, tem casos e casos, né? Uhum. Assim, eu gosto muito de tirar foto de artista de rua e dizer pro cara, me dá teu e-mail, eu te mando essas imagens. Porque também a imagem é uma questão de empoderamento. E aí tem uma série de pessoas aí que são sem imagem. Tem uma série de artistas. Eu gosto muito, assim, eu sou músico também, e eu sei da dificuldade que os músicos têm de tirar uma boa imagem, né? Já trabalhei no Dragão do Mar e sempre a assessoria do Dragão do Mar, quando pedia imagens dos músicos, né? Cara, chegavam imagens muito ruinzinhas, tá entendendo? Então imagens que não conseguiam trazer à tona a qualidade do trabalho musical deles, né? A foto enfraquecia o valor do trabalho do músico. Então eu ligava pra galera, bicho, chega aqui e vamos tirar foto. Não, quanto é que é? Não, por minha conta, vamos nessa, chega aqui. Então já aconteceu muito isso. Às vezes esses direitos da imagem, a gente exige tanto esses direitos da imagem, mas as grandes corporações roubam da gente e a gente fica passivo, que é um exemplo disso, o Instagram, a Apple. Tem uma série de grandes empresas que roubam as nossas imagens e a gente fica passivo. E aí quer descontar isso em cima dos pequenos, entendeu? Eu tô falando isso mais para uma reflexão. Beleza. Mas acho sim que o fotógrafo devia limitar o tempo da sua sessão de imagem. Ele, de repente, está na instituição e diz assim, limito por 1 ano, limito por 2 anos, depois disso não limito mais. Eu acho que é uma coisa para os fotógrafos estarem se empoderando. Eu não faço esse limite de tempo de uso de imagem, sabe? O que eu geralmente faço eu fico em posse do material e em orçamento eu estipulo um prazo que eu vou ficar de posse desse material e que se porventura ele precisar novamente, ele vai ter que pagar novamente para ter acesso a essas imagens de novo. Pelo menos para mim, até agora, pelo tempo que eu estou no mercado, eu não vi necessidade de fazer essa restrição, porque eu acho que você acaba diminuindo as possibilidades de contato dentro do nosso mercado. Ainda vejo nosso mercado ainda muito preso a isso. Eu acho que grandes corporações, talvez em outros mercados mais desenvolvidos dentro da fotografia, para grandes contratos, né, bem maiores, possa ter esse tipo de cláusula, né? Trabalhos que vão para o outdoor, eu já fiz trabalhos para o outdoor e tudo, mas campanhas que não iam se repetir. Então eu não via necessidade de estipular um tempo limite de uso, sabe? O tempo limite você já deu a dica, né? Geralmente fotos para publicidade, né? Quando eu cito, por exemplo, Caixa, BNB, Dragão do Mar, são instituições que, na realidade, essas fotos elas vão entrar num banco de imagens da empresa. Então, realmente, você dá ali meio que por tempo indeterminado. Porque entra com um banco de imagens para quê? Porque precisou da foto de tal artista, vai para o site, entendeu? Se não tivesse a delimitação desse tempo, se fosse para um site ou fosse para um jornal, eu poderia ter o direito de chegar e dizer assim, tá publicando a imagem minha no jornal, entendeu? Isso é possível. Se de repente não tivesse esse termo de sessão de imagem, claro, eu poderia sim ir a direito, entendeu? Eu não acho uma ofensa nenhuma do autor da imagem, do cara que fez aquela imagem, que concebeu aquela imagem e que vai estar sendo repetida várias e várias vezes. É um exemplo bem prático. Festa de Iemanjá. Eu faço mestrado na UES e pesquiso sobre a festa de Iemanjá. Durante, 4 anos, uma imagem minha foi sendo utilizada para divulgar a festa de Iemanjá. Para mim foi uma honra, entendeu? E quem me pediu a imagem foi um jornalista. E ele disse assim, tem como tu arranjar a imagem, mas sem cobrar por ela? Eu disse, tem, de boa. Assim, quantos e quantos fotógrafos já foram... Aí, aquela questão, 2 pesos da medida, eu poderia cobrar? Não, minha imagem não. O que é que eu quis com isso? Visualidade. Eu quis ganhar visualidade, visibilidade e visualidade. Visibilidade porque é o meu nome e visualidade porque é minha imagem. Entendeu? Porque foi o que concebi. E detalhe, uma imagem de filme, né? Uma imagem que eu fiz com uma câmerazinha de filme e tal. Durante um bom tempo aí foi uma imagem que ficou nas agências do Globo, prefeitura. Foi uma imagem que rodou um certo bom tempo. Legal. Pessoal, a gente tem muita coisa para falar, mas não temos muito tempo. Então eu quero agradecer, muito obrigado, Rodrigo. Éden, deixa teus contatos e aí tuas redes sociais para quem quiser acompanhar teu trabalho. Então, gente, basicamente eu estou pegando meus trabalhos e direcionando para meu contato é edenbarbosa.ufc.br, simplesinho, né?
Pode deixar o telefone também? Tem problema? Pode, não, tem você que sabe. 988-36-3715. 85, né? 988-36-3715. Meu e-mail é edenbarbosa@ufc.br. E rede social, bem, Instagram, Casa de Ferreira e Espeto de Pau, né? Instagram é uma ferramenta que eu ainda vou criar um perfil profissional para o Instagram. Eu tenho um Instagram que é mais pessoal mesmo, fotos de família, mas tem um Instagram que eu faço questão de divulgar, que é o do Golpe de Vista, né? @Golpe de Vista, e procurar também o Facebook do Golpe de Vista. É sempre muito rico a experiência do Golpe de Vista, porque não é um bate-papo, é tal e qual a gente está tendo aqui, e dentro de um cenário de educação, a gente aprende muito, assim. Eu vejo que uma conversa como essa é como a gente ir para um mês de aulas formais, entendeu? Num ambiente formal, de ensino formal. Eu acho que a gente aprende muito com esse tipo de troca de gentileza intelectual, de trocas intelectuais, né? Obrigado pela parte que nos toca, né, Rodrigo? Rodrigo, obrigado, então, por ter ficado aqui com a gente, batendo esse papo, a gente chegando aqui a 23 horas e 30 minutos, né, dessa véspera aí, né? Pré-véspera. Estou com sono e a sopa que a minha mulher fez já tá fria, viu? Rapaz, então, Rodrigão, deixa teus contatos aí pra galera te seguir, te contratar, pode fazer o seu merchan. Primeiro, obrigado, cara, por ter feito esse convite. É sempre bom ter uma abertura pra gente trocar conhecimento e falar um pouco sobre o nosso mercado local, né? Cara, o meu site, ele é o www.rcimagem.com.br. Eu tenho depois que eu saí do Jornal Povo, a minha última passagem que eu tive, já tem mais ou menos uns 2 anos, eu tenho uma pequena produtora em parceria com outras pessoas, outros editores, outros profissionais da área. Eu faço alguns trabalhos de vídeo e continuo fazendo de fotografia aqui na cidade. Tem o meu Instagram, que é o @RodrigoPCarvalho, com 2 Os no final. E tem um Instagram só direcionado para foto de gastronomia, que é o @FotoComidaRC. Eu ainda presto serviço pelo meu CNPJ para o Diário do Nordeste. Eu faço o Caderno Sabor, que sai todas as sextas-feiras no jornal, como um tabloide. Se o pessoal quiser acompanhar meu trabalho como fotografia, pode dar uma olhadinha lá, toda sexta-feira no Diário do Nordeste. Legal. Obrigado. E você, ouvinte, gostou desse episódio? Então mande sua crítica, elogio ou sugestão para o nosso Instagram, @serifacast, facebook.com/serifacast ou no nosso e-mail serifacast@gmail.com. Estamos também em www.tribunadoceara.com.br/blogs/serifacast. Muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço. Tchau.